Boa noite. Hoje é dia 5 de março de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Hoje estou regravando essa aula, pois durante a aula da tarde teve um problema no arquivo da gravação e eu perdi a gravação da aula. Então, como eu tenho que enviar a aula para meus alunos que faltaram também, então eu vou fazer uma gravação sem aluno hoje, né? A aula é gravada, postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde quando o aluno falta, ele deve assistir a aula, colocar as atividades em dia, para que não fique para trás em relação aos colegas e que também tenha a oportunidade de fazer uma compensação de ausência caso o aluno estoure em número de faltas. A aula nossa hoje é a aula número 9, que tem como título Representação de medidas com números reais. A aula parte 2 é uma continuação da aula anterior. O material é o material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Vamos dar continuidade então? Vamos lá. Conteúdo: notação científica. Objetivos: reconhecer o valor da notação científica para a expressão de grandezas como valores muito grandes ou muito pequenos. Expressar numericamente o valor de grandezas por meio de notação científica em diferentes contextos. Indicar as operações com números racionais. Indicar operações com números reais. Habilidade é a EF09MA04. Resolver e elaborar situações problema com números reais, inclusive em notação científica, envolvendo diferentes operações. Então, dando continuidade, vem aqui o para começar, certo? Recordando a notação científica. A distância que a luz percorre em um ano, chamada de ano-luz, é de aproximadamente 38 vezes 4 elevado à quinta potência vezes 5 elevado à 12ª potência de quilômetros. Qual a notação científica desse número? Bom, em aulas anteriores a gente já estudou e a gente viu que a notação científica existe um número chamado mantissa, que é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, multiplicado por um número com base 10 elevado a um expoente que indica a quantidade que essa vírgula andaria para a direita, em caso de número muito grandes, e aí o expoente seria positivo, ou se o número for muito pequeno, ele é um expoente negativo e a quantidade de casas que a vírgula andaria para a esquerda. Porém, esse número está em potenciação, mas não com base iguais e nem com base 10. Então, existem duas maneiras de você fazer essa conversão, né? Uma delas é você tentar deixar as bases iguais, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer primeiro lembrar lembrar as propriedades que envolvem as operações com potenciação. Eu vou apertar pausa aqui e vou trazer umas propriedades aqui no cantinho para ficar mais fácil. Continuando então, a primeira propriedade. Quando eu tenho uma base com expoentes diferentes sendo somados, eu posso manter a base elevado a b e a outra base elevado a outro expoente, né? Na verdade, a gente aprendeu isso aqui muito nas aulas anteriores, disso aqui se transformar nisso aqui. Também dá para fazer o contrário, né? Por exemplo, quando eu tenho lá 2 elevado a 5, né, vezes 2 elevado a 7, isso quer dizer o quê? Eu posso manter a base 2 e somar os expoentes. 5 mais 7, 12. Assim como eu posso fazer o contrário, né? Eu tenho aqui, por exemplo, de 2 elevado a 12 e eu quero fazer um expoente ficar elevado a 10. Então eu posso fazer que 2 elevado a 12 é a mesma coisa que 2 vezes elevado a 2, né? 2
2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 10, décima potência. E aí, então, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, tá bom? Essa é a primeira propriedade que a gente relembrou ali. Segunda propriedade. Quando eu tenho um número, por exemplo, 2 elevado a 5 elevado à sétima potência, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. 5 vezes 7, 35. Então, essa é essa outra propriedades da potência. E a terceira, no caso aqui, é quando eu tenho bases diferentes, né, e expoentes iguais. 2 elevado a 11 vezes 5 elevado a 11. As bases são diferentes, os expoentes são iguais. Eu posso fazer o quê? Colocar em evidência aqui 2 vezes o 5 e manter o 11, que são a base iguais, em cima. Depois que eu resolver a multiplicação, o resultado fica 10 elevado a 11, certo? Então essas são as propriedades que a gente precisava relembrar para poder tentar resolver isso aqui. Então vamos lá. O 38, eu mantenho o 38 vezes. Agora, esse 4, eu posso representar o 4 de qual maneira? 4 não é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado? Então eu vou trocar o 4 elevado a 5, o 4 eu vou trocar por 2 ao quadrado. E aí chegamos nessa propriedade aqui, tá bom? E aqui, o 5 eu vou manter, 5 elevado à 12ª potência, tá bom? Resolvendo aqui, agora eu tenho a base 2, é só multiplicar os expoentes. 2 vezes 5 dá 10, então 38, que é essa parte. E aí eu mantenho vezes 2 e multiplico os expoentes. 2 vezes 5, 10. E o 5 está elevado à 12ª potência. Agora eu preciso que faça isso daqui, ó. Eu tenho que tentar deixar o expoente iguais para poder fazer a multiplicação das bases diferentes. Então esse 5 elevado a 12 é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 5 elevado à 10ª potência. Então eu posso trocar aquilo dali por isso daqui, né? E também posso falar que 5 elevado à 10ª potência vezes 5 elevado a 2. Então eu vou fazer a troca disso daqui por isso daqui. Então eu vou apagar aqui já e vou colocar vezes 5 elevado à 10ª potência, opa, vezes 5 elevado ao quadrado. Agora, o que eu faço? Bases diferentes, expoentes iguais. Isso eu vou reservar. Agora isso aqui eu vou resolver. Quanto que dá 5 ao quadrado? Dá 25. Então 38 vezes, eu vou pegar isso aqui e já vou passar para frente. Opa! 38 vezes 25. E agora eu vou resolver isso aqui. Bases diferentes, expoentes iguais. Mantenho o expoente lá fora e multiplico as bases. 2 vezes 5. E quanto que dá 38 vezes 25? Vamos fazer a conta? 38 vezes 25. 5 vezes 8, 40. Subiu 4. 5 vezes 3, 15. Com mais 4, 19. Matei o 5. Coloco o cruzinho em homenagem. Vamos somar. Continuando a multiplicação. 2 vezes 8, 16. Subiu 1. 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. E aí vamos fazer a soma agora. 0 com mais ninguém, 0. 9 com mais 6, 15. Foi o 1. 1 mais 1, 2. Com mais 7, 9. 950. Então essa parte aqui eu posso trocar por 950. Vezes, agora eu multiplico. 2 vezes 5 dá 10. E 10 elevado à 10ª potência. Porém, essa minha mantiça, que é esse número da frente, não pode ser um número maior que 10. Então essa vírgula tem que andar 2 casas para cá. Para essa vírgula andar 2 casas para cá, o que vai acontecer com o expoente? Quando a gente anda para a esquerda, ele está multiplicando por quantos? Eu vou pegar o 9,50 e a vírgula andou quantas casinhas? Para ela voltar no original, tem que multiplicar por 10 ao quadrado. Então 10 ao quadrado vezes 10 elevado à 10ª potência, bases iguais,
mantenho a base e somo os expoentes. 2 mais 10, 12. E aí, o zero à direita depois da vírgula no final não vale nada. Esse aqui é o ano-luz, certo? Então, isso a gente usando as propriedades. Outra maneira é usar a calculadora, né? Se faz uma linha, pega a calculadora, só que em um concurso, um vestibular, por exemplo, você não vai poder usar a calculadora. Então, você vai vir e vai colocar aquele valor ali. 38 vezes, aí 4 elevado à quinta potência, vezes 5 elevado à 12ª potência. E chegamos no valor da distância do ano-luz, que é o que? Unidade, dezena de centena, milhar, milhões, bilhões, trilhões. 9 trilhões 500 bilhões de quilômetros. E aí você pode até anotar esse número. É 9,95 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. Então vamos lá. Seria o que? 9, 5 e 11 zeros, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí você quer fazer mantissa. Mantissa tem que ser menor que 10, maior que 1. Então seria 9,5. Quantas casas a vírgula vai andar até o fim? Vamos ver? Vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Elevado à 12ª potência. Então, as duas chegamos na mesma notação científica. Uma com auxílio da calculadora. A outra usando as propriedades da potência, né? Então, dando continuidade aqui, a correção fala isso. Para resolver o problema, vamos relembrar algumas regras de potenciação. E as regras são, algumas delas são essas três que a gente já relembrou. E agora, praticando. 38 vezes 4 elevado à quinta potência, vezes 5 elevado à 12ª potência. Ele transformou 4 em 2 ao quadrado, né? E aí multiplicou por 5 elevado à 12ª potência. Até aqui, só isso aqui de novidade. Aí, o 4 elevado 38 vezes o 2... pulou uma parte aqui. Né? Pulou essa parte aqui, o 4 elevado vezes 4 elevado à quinta potência. Daí o que fizeram com o 5 elevado a 12? Ah, não, calma aí. Não deu para entender aqui no material digital. 38, o 2 elevado à 10ª potência. Ah, isso daqui, perdão. 2 elevado à 10ª potência. Manteve a base 2, fez 2 vezes 5, deu 10. Aí 5 vezes 12, tá aqui ainda. Agora, próximo passo. Foi transformar o 5 elevado a 12 em potência expoente 10 também. Então fez 5 elevado a 12, é a mesma coisa que 5 elevado à 10ª potência, vezes 5 elevado à segunda potência. E aí, copiou o 38, o 5 elevado à segunda potência veio para frente, e os dois que ficaram com o expoente iguais, veio aqui para o fim. E aí fez aquele procedimento de colocar entre parênteses e fazer 2 vezes 5 dá 10. E 10 elevado a 10. E aqui nesse caso ele fez o que? 5 ao quadrado, 25. E copiou o 2 elevado à 10ª potência e o 5 elevado à 10ª potência também. Resolveu aqui no caso 38 vezes 25, 950. Aí 2 elevado à 10ª potência vezes 5 elevado à 10ª potência. O que fez aqui? Mantém o 10ª potência e multiplicou as bases. 2 vezes 5, 10. Ficou 10 vezes 10. 10 vezes a 10 elevado à 10ª potência. Como dito, para você fazer 950, você pega o 9 vezes 9,5 e multiplica por 100, ou seja, 10 elevado à segunda potência. A mantissa já está decidida aqui, mantém a base e soma os expoentes e dá no mesmo valor. Tudo bem? E aí, ó, de acordo com o cálculo, pode-se concluir que um ano-luz corresponderá a 9,5 vezes 10 elevado à 12ª potência de quilômetros. Ou melhor, 9
trilhões 500 bilhões de quilômetros, tá? Só uma recordação, 10 elevado à terceira é 1000, 10 elevado à sexta é milhões, 10 elevado à nona é bilhões e 10 elevado à 12ª é trilhões. E se eu continuasse, quadrilhões, 10 elevado à 15ª potência, quadrilhões e assim vai. Resumo, né? Notação científica. Aí tem aqui o Azinho. O Azinho, como que ele é chamado, o Azinho? É chamado de mantissa ou coeficiente. E eles têm que estar no intervalo. Aqui tem um errinho. Fala que é maior do que 1. Ele pode ser maior ou igual a 1. Maior ou igual a 1 e menor do que 10. Tá? Aí, deixa eu mudar a cor aqui da anotação. O expoente pertence ao conjunto dos números inteiros. Ele pode ser tanto positivo quanto negativo, mas não pode ser fracionário. Por exemplo, 1,5, né? Ou 3 meios, que daria 1,5. Não pode, tem que ser o expoente inteiro, seja positivo ou negativo. E aí vem a parte da notação científica, que é uma regrinha. Quando o expoente é positivo, a vírgula anda para a esquerda. Quando o expoente é negativo, a vírgula anda para a direita. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Aí vem a atividade 1. Aprender sempre, caderno do aluno, situação aprendizagem 1. Aula 7 e 8. Atividade 4, na página 114. Então vamos ler com atenção. Rafael e o seu filho, Gustavo, vão tomar um lanche. Eles farão um trajeto do ponto A ao ponto B, sem virar para a direita ou para a esquerda. Calcule a distância aproximada entre esses dois pontos. Então ele poderia falar bem assim: vou andar aqui para baixo e aqui eu viro para a esquerda e subo. Não pode, lembra? Ele não vai virar nem para a direita nem para a esquerda. Vou subir reto aqui, vou virar para a direita. Não pode também. Qual que seria a menor distância? E outro, ele fala de forma retilínea, ou seja, vai andar em forma linear, que ele não pode ir fazendo zigue-zague também assim, tá bom? Até porque ele faria curvas para a esquerda ou para a direita. Então a menor distância aqui seria uma diagonal, ele atravessar pelo meio desse quadrado. E aí ele quer saber qual é calcule a distância aproximada entre esses dois pontos. Então qual é a distância do A até o B? Lembrando que eu tenho as medidas aqui, que esse lado vale 30 metros e esse lado vale 30 metros. Se você observar, aqui vai formar o quê? Vai formar um triângulo retângulo. Então isso daqui formou um triângulo retângulo, tá? E quando a gente lembra de triângulo retângulo, automaticamente a gente lembra de Pitágoras, que ele deduziu lá que a hipotenusa pode ser chamada da letra C, pode ser chamada da letra A, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos. Os catetos seriam B e A. Pode ser os dois catetos. A ao quadrado mais B ao quadrado. Então a definição da hipotenusa é: a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, tá? Então essa aqui seria a nossa definição. Aí eu posso sofrer um pouquinho aqui, se eu não lembrar de uma propriedade. Lá na sala, eu acho que na hora que eu estava dando essa aula, a Vitória Lara tinha lembrado da propriedade. Mas os outros não, então a gente fez a parte do sofrimento, né? Então lá, cateto A, 30. Cateto B, 30 também. E agora eu vou resolver. 30 ao quadrado é 30 vezes 30. Isso quer dizer 900. Mais o outro cateto, 30 ao quadrado, também dá 900. 900 mais 900 dá 1.800. Quer dizer que o cateto ao quadrado dá 1.800, mas eu não quero ele ao quadrado, eu quero ele em distância única. Quem é o contrário do quadrado?
Lembrando que não é o redondo, é a radiciação. Raiz quadrada de 1800. É só pegar a calculadora e digitar 1800 e descobrir a raiz quadrada. Porém, nós não vamos usar a calculadora. Vamos fazer a fatoração do 1800 pelos números primos. Os números primos são 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Vamos começar usando o primeiro número primo, que é o número 2. 1800 dá para dividir por 2? Sim, dá 900. 900 dá para dividir por 2? Sim, dá 450. 450 dá para dividir por 2? Sim, vai dar 225. 225 dá para dividir por 2? Não, é um número ímpar e ímpar não se divide por 2. Próximo número primo, número 3. 225 dividido por 3 dá 75. 75 ainda dá para dividir por 3, vai dar 25. 25 dá para dividir por 3? Não. Então vamos para o próximo número primo, 5. 5 dá para dividir por 5? Sim, dá 5. 5 dá para dividir por 5? Sim, dá 1. Então o 1800 é a mesma coisa que todos esses números multiplicados por ele. Então eu posso fazer raiz quadrada. Raiz quadrada de 1800 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2. Vezes 3 vezes 3. Vezes 3 vezes 3. Vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5. Se você está na dúvida, pega uma calculadora e faz. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Vai dar 1800. Mas, como a gente já estudou em aulas anteriores, por exemplo, quando eu tenho raiz quadrada de 2 vezes 2, é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado dá 4, raiz quadrada de 4 dá 2. Quando acontece isso, você pode fazer a seguinte propriedade. Corta aqui e sai fora da raiz o número 2, a resposta é 2. E se eu tivesse uma situação dessa daqui, ó, por exemplo, raiz quadrada de 2 vezes 2 vezes 3, o 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado. E aí não tem com quem juntar o 3. Corta, o 2 sai fora, o 3 não saiu. Fica 2 vezes raiz quadrada de 3. Tudo bem? Relembrando disso, vamos lá. Vamos juntar em parzinhos. Aqui dá um par, aqui dá um par, aqui dá um par. Então eu vou juntar os par. 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado. 3 vezes 3 dá 3 ao quadrado. 5 vezes 5 dá 5 ao quadrado. Apaguei sem querer a raiz aqui. E aí, você pode cortar. Sai o 2, o 3 e o 5 fora. Ah, professor, mas não gostei dessa história de cortar. Quero ver de outro jeito. Então você vai vir aqui e vai fazer isso aqui, ó. Todo mundo tem a sua raiz própria. Então vamos lá. Raiz quadrada de 2 sozinho não sai. 2 ao quadrado dá 4, raiz quadrada de 4 é 2. Corta, seria o 2 mesmo, não precisa. 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9 é 3, mas se você fizer o corta, já dá o 3 também. 5 ao quadrado é 25, raiz quadrada de 25 dá 5, ou corta, sai o número 5. Aí o raiz quadrada de 2 ficou sozinho, não tem como tirar. Então vamos resolver agora aqui. 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 5, 30. Então a distância é 30 vezes raiz quadrada de 2. E a propriedade, que aqui então vai ser quantos mesmo que eu falei? 30 vezes raiz quadrada de 2. A propriedade que a gente lembrou na sala é a seguinte: qualquer quadrado que tem os lados iguais, é lógico, o quadrado tem todos os lados iguais. É só você pegar a diagonal de qualquer quadrado é igual o tamanho do lado vezes raiz quadrada de 2. Sempre. Tamanho do lado vezes raiz quadrada de 2. Então não precisava sofrer. Era só vir aqui trocar o lado por 30. 30 vezes raiz quadrada de 2. Tá? E ele quer o tamanho aproximado. O tamanho de raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4 ou 1,41. Vou usar 1,4. Então eu troco a raiz quadrada de 2 por 1,4. Aí é só fazer a conta. 30 vezes 1,4. Corta o 0, vem aqui embaixo. 3 vezes 4, 12. Fica o 2, sobe 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1 que subiu? 4. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Tenho uma casinha. Então vai dar aproximadamente 42 metros de distância.
E ficou até mais curto. Se ele viesse para cá, para depois subir, ele ia andar 60 metros. E a menor distância entre dois pontos é sempre uma reta. Então, atravessando pelo meio, fica mais curto. Tudo bem? E quem está assistindo pelo YouTube, se gostou da explicação, deixa o seu like e se inscreva no canal. Correção, vamos lá, subindo a correção, ele fez praticamente a mesma coisa que eu expliquei, né? O PowerPoint. O trajeto retilíneo percorrido entre os pontos A e B representa uma diagonal, a diagonal do quadrado, indicado na figura. Então temos 30 ao quadrado, 900 mais 900. Somou, deu 1800. O contrário de potenciação, radiciação. E a raiz quadrada de 1800. Se fez a fatoração, chegou à conclusão que é 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Corta, corta, saiu 2 fora. Aqui ele vai organizar desse jeito, de maneira que eu fiz também. Podia ter feito diferente para ter diferença. Então lá, ele vai colocar aqui assim, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2. E 2 ao quadrado é 4, raiz quadrada de 4. 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de 9. 5 ao quadrado é 25, raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 2 é um número irracional, não tem fim. Então, raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 25, 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes raiz quadrada de 2. Como eles usaram também um valor de aproximado de 1,4, 30 vezes 1,4, 42 metros. Então, logo a distância percorrida entre os pontos A e B do trajeto medirá aproximadamente, porque raiz quadrada de 2 não é exata, 42 metros. Tudo bem? A atividade 2. Aprender sempre, caderno do aluno. Situação aprendizagem 1, aula 7 e 8, atividade 5, da página 114. Uma das principais provas de velocidade do atletismo é a prova dos 400 metros rasos. No Campeonato Mundial de Sevilha, em 1999, o atleta Michael Johnson venceu essa prova com a marca de 43,18 segundos. Esse tempo em segundos escrito na notação científica é... E agora? Preste bem atenção. Você vai fazer 43,18 e quer transformar em notação científica. A notação científica, a sua mantissa vai ter que ter um número maior do que 1, maior ou igual a 1 e menor que 10. Então seria 4, alguém. Então eu copio esse número, 43,18, a vírgula está aqui, vem uma casa para a esquerda. Então, para ela voltar no lugar original, eu teria que pegar esse valor, 4,318, e fazer andar uma casinha. Teria que multiplicar por 10. E para ser 10 em potência, 10 elevado a quem que dá 10? Tem gente que pensa na hora, 10 elevado a 0. Não, todo número elevado a 0 é sempre 1. Então, no caso, para ser ele mesmo, é 10 elevado a 1. Então, essa é a resposta. 4,318 vezes 10 elevado à primeira potência. É uma notação científica de um número que não era tão grande, e aí andou uma vírgula só mesmo, certo? Quem gostou da explicação, deixa o seu like e se inscreva no canal. Corrigindo, sabemos que a mantissa de uma notação científica é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. No caso, temos que converter o 43,18 segundos em notação científica. Se deslocarmos uma casa decimal para a esquerda, obtemos uma mantissa que atende à condição apresentada. Assim, aí quando você fala, professor, mas quando multiplica por 10 a vírgula não anda para a direita? Sim, por isso que quando você tem o expoente positivo, ela anda para a esquerda. Porque quando multiplicar por 10, ela vai vir para a direita, tá bom? Então vamos lá. Agora, atividade 3. Aprender sempre, caderno do aluno, situação aprendizagem 1, aulas 7 e 8, atividade 6, da página 114, tá? Então, o que acontece? Aqui ele vem aqui,
Uma, medida de distância entre o Sol e Marte é de 227 milhões e 90 mil quilômetros. A distância a medida de distância média entre o Sol e Júpiter é de 778 milhões e 300 mil quilômetros. A medida da massa de um elétron é aproximadamente 0,00000000000000091 gramas. Nossa senhora, se eu não me perdi no zeroiado ali, eu falei do jeito correto. A partir desses dados, elabore uma situação-problema. Bom, aqui é da criatividade de cada um, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar 1, 2 e 3 em notação científica. Depois eu vou fazer umas perguntinhas que eu fiz na sala e tive mais uma ideia aqui agora. Então vamos lá. A distância do Sol até Marte. Eu vou transformar esse número em notação científica. Bom, a mantissa seria o 2,279 vezes 10 elevado a quantos? Para a vírgula sair daqui da mantissa, que ela vai vir aqui, né? E chegar lá no fim, quantas casinhas ela vai precisar andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela vai precisar andar 8. Então seria esse valor, a distância do Sol até Marte. Então, número 1 de Sol até Marte é 2,279 vezes 10 elevado à oitava potência. Vou pegar uma outra cor para a gente fazer a distância média do Sol até Júpiter, certo? Mesma coisa, a mantissa seria a vírgula aqui, então é número 2 aqui, 7,783 vezes 10, a vírgula estaria aqui. Quantos 10 é preciso multiplicar para ela voltar para o normal? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elevado à oitava potência. Opa, as duas têm o mesmo expoente, quer dizer que elas estão nas mesmas casas, nas casas dos bilhões. Agora, a medida da massa de um elétron em gramas é aproximadamente, esse número é um número muito pequeno. Então como que eu faria? A mantissa novamente teria que ter um número maior que 1, maior ou igual a 1 e menor que 10. Então atende aqui o 9, eu vou fazer de outra cor também, o 9,11 vezes 10. Agora eu tenho que dividir quantas vezes por 10 para a vírgula sair da onde ela está da mantissa até chegar no valor original. Então, lembrando que quando eu ando para a esquerda, é quando eu estou dividindo por 10. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Mas como ele é um número muito pequeno e ele a vírgula andou para a esquerda, aqui no caso foi dividindo, cada vez que eu fiz, dividi por 10. Mas se ele está em expoente positivo, ele vai multiplicar. Quando o expoente é negativo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 1/10, vai inverter e vai levar a 28ª potência. Cada vez que você multiplica por 1/10, você está dividindo por 10, tá bom? E aí, eu perguntei lá para os meus alunos, qual tem a maior distância? O Sol até Marte ou o Sol até Júpiter? Aí os alunos responderam para mim assertivamente, né? Acertaram falando que era a distância do Sol até Júpiter, porque os dois têm o mesmo expoente. Aí eu olho a mantissa. Quem tiver a mantissa maior vai estar na frente. É o que é maior, certo? Então a distância entre eles do 7,783 é maior do que 2,279. Lembrando que eles também estão no 10 elevado à oitava potência. Agora, se eu perguntasse para vocês qual é a diferença
quantos quilômetros Júpiter fica mais longe do Sol do que Marte fica do Sol. Aí eu teria que fazer uma conta de menos, né? Automaticamente, se você fosse usar os números aqui, você ia fazer o quê? Se você fosse pegar a notação científica, você poderia colocar o número maior em cima, 7,783 vezes 10 elevado à oitava, menos, aí você vai pegar o menor por embaixo, 2,279 vezes 10 elevado à oitava. Aí, eu deixo uma pergunta para vocês. Se faria aqui 10 elevado à oitava menos 10 elevado à oitava? Será que se faria, cortava aqui assim e matava? Né? E depois, se faria o resto da subtração. 13 que tira 9 não dá, empresta do vizinho, fica 10. 13 que tira 9, 4. 7 que tira 7, 0. 7 que tira 2, 5. 7 que tira 2 de novo, ficaria 5, vírgula embaixo de vírgula. Será que ficaria só 5,504 km a diferença entre eles? Tá errado, né? Não poderia ficar só essa diferença. Porque eu acabei matando a potenciação. Não poderia fazer potência menos a potência, tá bom? Você tem que manter a potência. Ela ficaria então a distância de 5,504 vezes 10 elevado à oitava, a diferença entre uma e outra. Se você pegar a calculadora para tirar essa prova, você faz isso aqui, ó. 778 milhões 300 mil aí, menos 227 milhões e 900 mil. Qual foi a resposta? Olha lá, viu? Não ficou de 5,504 km. Ficou 5,504 vezes 10 elevado à oitava, que dá o quê? A diferença, o que o Júpiter está mais longe do Sol em relação a Marte em 550 milhões e 400 mil quilômetros. Tudo bem? E aí eu fiz uma comparação também. Eu falei assim, e o número, e a massa de um elétron? Era grande ou muito pequeno? É muito pequeno, né? Imagine que ele seria isso aqui, ó. 1 grama seria aqui. Olha o tanto que ele pesa, né? Perto de 1 grama. É muito pequeno. Se gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal das explicações, né? Então vamos lá, correção segundo... Não tem correção porque é uma atividade pessoal. E aí tem saiba mais sobre a notação científica. Para encerrarmos a série de aulas sobre números reais e notação científica, estamos disponibilizando um link que permitirá o acesso ao vídeo Afogando em Números. Propomos que você assista ao vídeo e durante a execução realize algumas anotações que achar interessante. Após o seu término, discuta com seus colegas discuta com seus colegas se as suas anotações são pertinentes ou não. Então, como eu combinei com meus alunos na sala, estava acabando a aula a hora que a gente chegou nessa parte, não deu para a gente assistir. Se eu clicar aqui também, não vou conseguir pegar o áudio para pôr aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Vocês que estão assistindo pelo YouTube, vou deixar na descrição do vídeo, você clica para poder assistir. E os meus alunos que vão receber essa aula pelo WhatsApp, eu vou mandar esse link também. Então vocês assistam, depois a gente entra nos comentários, tá bom? O que nós aprendemos com a aula de hoje, com essa aula? Aprendemos a reconhecer o valor da notação científica para a expressão de grandezas com valores muito grandes ou muito pequenos. Expressar numericamente o valor de grandezas por meio de notação científica em diferentes contextos. Indicar as operações com números reais. Aí aqui são as referências que os criadores do material digital utilizaram como referência. Aqui é a continuação, Doug Lomov, São Paulo, Estado de São Paulo, Aprender Sempre, Caderno do Professor, volume 1. E finalizamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo.
Infelizmente, o que eu gravei com meus alunos não deu para aproveitar, então eu fiz essa regravação. Quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.